Você topa hoje virar minha vaca? Olá, tô de volta Você com um encontro pode marcado para dizer. mulheres que inspiram. Mulheres, a gente já tá tão íntima, né, gente? A gente conversa quase toda semana, quase todo dia, né? Porque eu tô lá no Instagram, venho aqui, a gente conversa um pouquinho e hoje eu recebo duas pessoas tão queridas, tão especiais, com um tema tão legal, tão minha área, que eu tô até um pouco nervosa. Eu falo que eu não fico muito ansiosa, mas hoje eu estou. De um lado, Narla Peixoto, de outro, Eveline Tomé. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite. É um prazer receber vocês aqui. Nós que agradecemos Prazer o é todo convite. nosso, né, Eveline? Obrigada mesmo, gente. Vocês que são duas mulheres inspiradoras, né? Com percursos diferentes aí, mas que encontraram no mesmo propósito transformar vidas e construir caminhos de lideranças, né? Sim. Eu queria saber de vocês como vocês percorreram até aqui. Como que foi o começo de tudo? Posso? Pode. Bom, eu tenho uma carreira que se consolidou, né, aqui do ladinho, em Uberlândia, são mais de 20 anos, né? Como CLT, eu fiquei e aí depois tomei a decisão de montar o próprio negócio, de montar a própria empresa e disseminar, né, conhecimento que já tinha vindo assim ao longo do tempo, né, sendo consolidado através das organizações, né, sempre na área Sim. de recursos humanos, na área de desenvolvimento, né, que a gente fala de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, né, então empresas multinacionais, familiares. A minha formação é a psicologia, né, eu falo que a minha Bacana. paixão pelo desenvolvimento humano, por entender e estudar o comportamento humano, e aí todas as minhas buscas são em relação a estar sempre atuando, né, ali na área organizacional, e aí depois eu falei, não, eu quero disseminar para outras empresas e poder ajudar a contribuir nesse processo de construção, né, ser humanos melhores, desenvolvidos, né, ali podendo atuar, né, junto das suas organizações, com mais efetivos, não no que se refere só a resultados quantitativos, mas qualitativos também. Você é filha de Iraguari? Sou filha de Araguari, sou daqui, né? Eu sou mãe do Caio e da Clara, né? Sou casada com o Ricardo. Nós somos daqui, meus pais não são daqui, vieram pela ferrovia, eu conto para todo mundo, né? Meu pai entrou com 14 anos na Ferrovia Centro-Atlântica e saiu com 54. Nossa, uma 40 vida. anos de uma única empresa, que é algo muito assim, não comum, né? Hoje as pessoas De outros entram, né? tempos, De isso. outros tempos, né? E a minha mãe é de Monte Carmelo, aqui pertinho, e aí nascemos eu e meus irmãos aqui, mas muito cedo a gente partiu, né? Sim. Para poder buscar, né, oportunidades, estudos, e aí eu e o mais velho na UF e os dois do meio em Ouro Preto, na Federal. E foi assim que a gente foi construindo a história. Que legal. E você, Benina? Eu sou araguarina também. Eu saí de Araguari nova, com 16 anos, fui estudar em Brasília, fiz relações internacionais, fiz letras na UNB. E aí depois eu decidi, eu comecei a dar aula lá, na verdade, antes de sair de Brasília, comecei a dar aula de inglês. E aí eu decidi fazer um mestrado em Barcelona. E fiquei 3 anos e meio em Barcelona, porque eu comecei a trabalhar em empresas, trabalhei bastante na área de logística, de supply chain. E aí depois me chamaram para trabalhar na Cargill em Amsterdã, na Holanda. Aí eu conheci meu marido na empresa e ficamos por lá. Eu fiquei 5 anos e pouco na Holanda. Quando a minha filha mais velha nasceu, a Alana, que ela tem 13 anos agora, eu decidi voltar para Araguari, porque para estar perto da família, ter uma rede de apoio. E também essa vida assim de, né, corporativa para a maternidade é um pouco mais desafiadora ainda, né? Ainda mais que a gente estava lá sem família. E então a gente veio, eu fundei a escola de idiomas, a Parque, que é uma franquia de Uberlândia, a franqueadora é de Uberlândia, eu montei a franquia aqui em Araguari. E depois a Olivia nasceu, que hoje tem 10 anos, e aí a vida vai acontecendo, né, Jéssica? Sim. E aí foram muitas outras coisas que foram acontecendo. A gente abriu a padaria de fermentação natural em Que bacana. 2018. Em 2000 e, na verdade, 2015, eu entrei no núcleo de relações humanas, que eu estou como atual coordenadora, inclusive. E aí eu conheci as meninas, conheci um monte de Uhum. gente lá da área de recursos humanos e me apaixonei pela área, assim. Porque eu já trabalhava como professora Sim. e
que é um desenvolvimento também, trabalhei nessas empresas, treinava pessoas, mas assim, na área de recursos humanos eu estou assim mais imersa desde o núcleo. E aí, 2023, a Narla, eu me convidei para a escola de líderes. A gente brinca porque ela tinha esse projeto maravilhoso, né, que a gente Sim. vai chegar lá para falar mais em detalhes. E aí eu me convidei, eu falei, Narla, eu quero. Você me coloca em qualquer coisa aí, para vender, para fazer qualquer coisa que eu topo. Eu só quero ir. Exatamente. E aí estamos aí, desde 2023. Gente, e hoje em dia, assim, as relações dentro das empresas? Eu tenho visto tanta gente reclamar, parece que não tem mais aquele. A gente fala recursos humanos na prática ali, né? Porque as empresas têm exigido muito. Vocês que estão nessas áreas, vocês costumam ver muitos problemas relacionados? Eu vejo que são vários desafios, né? E nós estamos passando por um momento de muita mudança cultural na forma como se enxerga o trabalho, na forma como se percebe as relações e as conexões. Então, a gente vai ver e até busca dentro das organizações é olhar muito para aquela cultura. Qual é a cultura daquela organização? Né? Então, o fator humano hoje, a gente sabe que são as pessoas que causam as grandes transformações. São elas, né? São elas que vão o quê? Proporcionar as grandes transformações. Então, a gente precisa olhar para essas questões e entender como que a área de recursos humanos apoia, como que ela vai ser parceira do negócio. Então, é desafiador, né? Tem que pensar muito em pessoas, né? Primeiro, assim. Sempre. Eu falo, eu morei muitos anos em Brasília, tem só 5 anos que eu estou aqui, e eu trabalhei numa multinacional lá. Lá, eu sou formada em recursos humanos também. Ah, sabe? Eu fiz direito até o 4º ou 5º semestre, e a faculdade que eu fazia faliu. Aham. E aí, como eu trabalhava já no escritório de advocacia, eu falava, é meu mundo, eu quero muito, mas sempre ali brigando por pessoas, né? Aí, quando a faculdade faliu, eu falei, gente, será que não é uma chave para me abrir minha cabeça para a área de pessoas? Aí o meu chefe sentou comigo e falou, Jéssica, você não tem nada a ver com a área do direito. Você gosta de pessoas, você gosta de brigar por eles. Vai fazer recursos humanos. Eu vou te dar uma oportunidade aqui, você vai começar como estagiária. E eu saí de lá diretora da área de recursos humanos. Então, eu consegui conduzir 200 colaboradores trabalhei lá por 10 anos. E eu falo, até hoje eu falo aqui, assim, que a gente tem que entender o lado das pessoas. E o meu marco no RH foi quando uma pessoa chegou para mim, eu tive que fazer uma entrevista. A minha primeira dificuldade foi ter que demitir alguém, né? Acho que ele falou assim, vou te colocar para demitir alguém para te testar. E ali eu sofri muito e tal, mas aí eu pensei, a gente precisa pensar nos outros. E aí, quando chegou uma pessoa para mim e falou assim: eu nunca tive uma oportunidade de emprego. Ela chegou com um currículo em branco, me entregou e falou assim: acabei de fazer 18 anos e eu não tenho nada no meu currículo, porque ninguém quer me dar uma oportunidade. A menina falava bem e tal. Eu falei, e eu fiquei analisando ela, vendo muito minha história, porque eu cheguei na empresa com 17, eu até bulei um pouco das regras para poder entrar. E aí eu falei, eles me deram uma oportunidade, por que que eu não vou dar uma oportunidade para ela? Quando eu saí de lá, eu deixei ela na área de recursos humanos como coordenadora também. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito em pessoas, e hoje o mundo tá muito difícil, muito fechado para isso, né? Exatamente, e a gente viu essa dor, assim, dos empresários, né, assim, do meu lado, principalmente, porque a Narla começou com consultoria, mas eu já tinha, né, aí há uns anos, lidando com vários empresários, e na minha realidade também, e a dor sempre é pessoas, seja por cliente, seja por colaborador. Sim. E a gente começou a trabalhar junto e a gente viu, assim, na prática mesmo, hoje em dia já tem várias pesquisas do que a liderança causa nas pessoas, como que a liderança afeta, bem ou mal, o bem-estar e a saúde mental das pessoas. Sim. Então, assim, trabalhar com liderança, com líderes, para a gente se tornou o objetivo principal. Então, foi essa dor que a gente tentou e está tentando aí sanar, né? Tentar ajudar as pessoas a passar por isso. Foi aí que vocês criaram a escola de líderes, aí vocês abordam tudo isso dentro. Eu vou contar um pouquinho da Me história conta. de líderes. Eu falo que as grandes transformações da gente vêm por situações, às vezes, mais pessoais do que as profissionais, né? Então, elas são provocadas. Eu já estava consolidada há 19 anos, na melhor fase da minha vida, eu falo.
em Uberlândia, já estava como gerente de RH de nove lojas, viajando como sempre, lançando livro. A Escola de Líderes, ele nasce de um primeiro projeto que chama Na Trilha do Desenvolvimento. A gente Ah, sim. escreveu um livro, eu, né, e o antigo dono, o dono, né, hoje da Altos, a gente escreveu o livro juntos, lançou no Iguatemi, em São Paulo. E aí, eu estava naquela, viajando para todos os lados, para a gente falar do livro, para falar do projeto e tudo mais. E o Caio, meu filho, eu falei, mãe, eu quero uma televisão no meu quarto. Olha para você ver como é que nascem as coisas. Quero uma televisão no meu quarto, quero uma televisão no meu quarto. E eu falei, Caio, não. Eu nunca gostei, meu filho, porque eu acho que separa a família. Aí ele vai e fala assim para mim, mãe, mas não é só a televisão que separa, seu trabalho também. Você só viaja. Porque eu morava em Araguari, porque minha rede de apoio era aqui Sim. e viajava todos os dias para a região e para fora, né? São Paulo, a gente ia para o Mato Grosso do Sul e tudo mais. E eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Então, a primeira decisão foi ali. A primeira decisão, depois de 4 meses estruturado, peço conta de um trabalho que eu estava no auge ali, né? E eu falei, não, eu vou voltar para Araguari, para a Sim. minha cidade. Eu vou devolver tudo que ela fez para mim, tudo que ela me proporcionou. Então, eu vou voltar para a cidade. Na hora que eu volto, extremamente criticada, não por Araguari, mas pelas pessoas que estavam lá no meu círculo e falavam, não, mas não acredito. Falei, não. E o negócio vai acontecer. Foi a partir daí que eu comecei a estruturar e pensar, não, eu vou para consultoria, né? Fiquei 2 anos CLT como gerente aqui de uma grande empresa também, num processo de transformação dessa grande empresa. E aí eu dei sinalização para o dono, falei, olha, eu vou montar a minha própria empresa e vou ter um projeto que vai chamar Escola de Líderes, Que bacana. né? E aí ele falou assim, então fica comigo mais 1 ano, né? E depois você bate asas. E na hora que eu bati asa, muitas empresas abriram as portas, né? Empresas aqui de nome, né? Que também consolidaram sua história aqui, né? Fazendo um bom trabalho. E aí a demanda foi aumentando. Foi aumentando. E quando ela foi aumentando, eu fiz o convite para a Aline Aguiar, para vir como parceira. E a Eveline nessa escutou. E ela falou: ah, não quero nem saber. Eu não quero nem saber, Narla. Eu tô dentro, eu vou ser o comercial. Aí, com tantas questões que a gente foi vivenciando de demandas positivas, a Aline com novos projetos, outros projetos, acabou que no final, eu e a Eveline ali, já tem 2 anos aí que somos nós duas, e a Aline entra como parceira. E eu e a Eveline ali como sócias juntas trabalhando, sabe? E a escola de líderes é isso. A gente acredita no quê? Competências não só técnicas, mas aquelas socioemocionais, aquelas de relacionamento, que são necessárias serem desenvolvidas ao longo da nossa vida. A escola de líderes é isso. Aquela pessoa que deseja ela ser líder da própria vida, da sua própria história. A pessoa que deseja construir relações saudáveis no ambiente de trabalho, mas também fora do ambiente de trabalho. Então, a nossa proposta é transformação através do potencial humano, aquilo que a gente pode despertar. Nós somos excelentes para provocar pessoas. É isso que a gente faz, mas uma provocação direcionada dentro de competências que a gente fala hoje que são essenciais, estruturais para as relações. Que se fala de inteligência emocional através do autoconhecimento, de uma comunicação assertiva, não violenta, no quê? Na busca de relações saudáveis. Hoje, você como líder, nem toda empresa te proporciona você ter o preparo antes para ocupar essa cadeira. Sim. Ao ocupar essa cadeira, os desafios vêm, mas às vezes você não sabe nem como dar um feedback, nem como direcionar, nem como conduzir uma reunião produtiva, nem como assumo essa cadeira, mas não sei bem o que fazer. Quais são as competências que antes eram excelentes, foram reconhecidas, fui promovido, mas que hoje exigem outras, né, nessa habilidade de ser líder, que é um desafio diário e que precisa de desenvolvimento contínuo, gradual, que é o que a escola acredita, né? Contínuo e gradual. E você acaba conhecendo muitas dores, né? Não, Fazendo esses levantamentos.
Hoje muita a gente trabalha com dificuldade. diagnóstico, né, Eveline? Sim. Conta aí um pouquinho. A gente, nas empresas que nos chamam para fazer a consultoria, né, da escola de líderes, a gente começa com um processo de diagnóstico, porque primeiro você tem que entender Quer quais, mapear cada área. quais são as competências que precisam ser trabalhadas. Então, a gente faz essa reunião com todos e trabalha as competências. Em geral, o departamento de RH seleciona as competências que eles querem que a gente Sim. faça uma averiguação. E aí, a gente faz uma entrevista consultiva, líder por líder, e uma entrevista individual, para entender ainda melhor quais são as dores, os desafios desse líder. Porque vários líderes a gente vê na prática todo dia. Vários líderes ainda são muito operacionais, ainda estão muito envolvidos no processo ali. E o líder, ele precisa cuidar das pessoas, ele precisa dar uma distanciada da parte operacional. E aí a gente faz esse diagnóstico todo, e aí depois a gente estabelece as competências socioemocionais que nós vamos trabalhar nos módulos posteriormente. Então fica um trabalho muito mais assertivo desse jeito. Vocês trabalham líderes para conduzir os liderados a aprenderem mesmo. Não para o líder. Porque tem tanto líder difícil, né, que não gosta de passar nada, de. E eu acho que isso causa muito problema dentro das instituições. Pelo menos o que a gente vive hoje em dia é assim. Hoje, quando a gente pensa num processo de desenvolvimento, é interessante a gente entender como que precisa ter método. Você precisa ter uma ferramenta, você precisa ter metodologia para ser assertivo. Então, Sim. quando a gente fala de escola de líderes, nós não temos treinamentos de prateleira. Tudo que é feito personalizado de acordo com o diagnóstico e com as dores das empresas. Sim. Mas quando a gente faz ali, quando a gente traça, a gente vai ver que a maioria das empresas, elas acabam tendo as suas próprias dores e dificuldades por não ter oportunidade de trabalhar e exigir não só as competências técnicas que trazem resultados, mas também trabalhar as competências que se referem a relacionamentos, comunicação, inteligência emocional. Então, quando a gente olha para isso, o que que acontece? Culturalmente, a gente tem uma exigência de sociedade olhar para o externo, é o mais fácil. Então, é sempre o outro, nunca é sobre mim, é sempre o outro. Então, o outro que está errado. Aí a gente faz o quê? O processo de desenvolvimento de dentro para fora. Então, para cuidar de pessoas, é necessário que eu tenha primeiro meu processo de autoconhecimento. O entendimento daquilo que eu faço bem, o entendimento daquilo que eu preciso desenvolver, e a partir disso eu traço toda uma trajetória que a gente fala, toda uma jornada de quê? De um processo de se entender na relação humana, e aí sim, quais são as ações necessárias para poder serem desenvolvidas. Porque eu falo para todo mundo, quando você toma a decisão de sentar numa cadeira de liderança, eu estou como líder, preciso entender que existe uma responsabilidade no seu processo de autodesenvolvimento, de autopercepção, de autoanálise da forma como eu conduzo situações, principalmente as estressoras, conflituosas. Porque quando eu tenho uma equipe que responde em resultado, que responde em comprometimento, acaba que essa liderança, essa gestão, ela é fácil, mas quando eu tenho uma equipe desafiadora e sou um líder também, em alguns momentos de uma postura mais autoritária, até tóxica, eu preciso rever o meu processo de gestão. Né? Sim. Então é isso que a gente faz, a gente começa para esse processo em que as pessoas comecem a se perceber primeiro e entender a autorresponsabilidade de se desenvolver dentro dessa cadeira que ele ocupa hoje, porque exige o quê? Outras habilidades, e não só aquelas de resultado quantitativo, mas qualitativo, né? A gente provoca, eu falo para a Eveline, a gente está sempre na missão de quê? De promover empresas colaborativas, cooperativas, em que as pessoas propõem soluções, em que os conflitos sejam vistos como algo saudável, não confrontos, em que aquele que difere da minha opinião, ele não é meu inimigo, mas ele é uma pessoa que vem para compor com soluções e ideias de forma criativa e inovadora. Então, a escola de líderes vem falar assim, gente, espera aí, vamos somar competências e não ter uma empresa fragmentada com vários CNPJs?
Então, vamos somar competências, vamos olhar para isso. Só que cada um daqui, né, que eu falo que quando está participando do processo, precisa se enxergar nas relações para que elas sejam mais saudáveis, né? E tem que ser, né? Pra Sim. ser mais leve. Porque eu falo que a gente passa tanto tempo no local ali de trabalho do que em casa. A gente tem que equilibrar tantos pratos para nós que somos mães. Como que é esse equilíbrio? Vocês lidam com tanta gente, vai Não para existe. tantas cidades, não tem equilíbrio, Não, né? não existe. A gente deixa cair o Deixa prato. cair, deixa uns cair, pega outros, entendeu? E vai indo. Em casa, consegue colocar todas essas habilidades que eu falo que a gente que é da área de recursos humanos, na minha casa não funciona. É desafiador todo dia. A maternidade, e cada etapa, né? Você acha, nossa, agora tá muito difícil. Vem uma outra etapa e aí é mais difícil ainda. A gente fica assim, quando que essa etapa vai passar? Aí vem a próxima e fala, não, podia ter ficado naquela lá Não que eu tô acaba, certa. não acaba, não. E tem que ir equilibrando. E a gente gosta de trabalhar, né, Narla? A gente gosta de desafio, a gente gosta de entregar, Então é isso, tem que ir colaborando, arrumando rede de apoio, pedindo ajuda, não Eu é? falo muito isso também. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de me sentir ativa. Eu tenho 2 filhos, a Manuela de 4 anos. Eu trabalhava nessa multinacional em Brasília, quando a Manuela engravidei dela, né? Meu marido morava aqui. E eu falei, agora eu já trabalhei tanto, tem 14 anos que eu trabalho aqui, eu preciso parar. Porque foi igual você falou, eu vivia viajando, dando curso, falando, eu precisava parar. Aí eu parei 2 anos, aí quando deu 2 anos eu falei, não, agora eu preciso voltar. Aí, quando meu filho nasceu, o Charles Miguel, ele, com 4 meses, eu liguei pro Diogo, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Por favor, eu não consigo mais ficar em casa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir útil. Porque eu sou útil em casa, mas eu Claro, preciso ser fora também. Eu preciso colocar meus projetos para caminhar, né? Como o podcast. Mas eu falo que a gente ainda tem essas dores do filho chegar e falar: ai, mamãe, tô com muita saudade. Ai, mamãe, você tá sem tempo. E a gente acaba se culpando por isso, né? Falo que são as decisões que a gente precisa fazer, né? Eu falo que os meus filhos sempre provocaram em mim grandes transformações. Sim. O Caio, quando nasceu, eu saí de uma multinacional em que as pessoas falavam assim para mim: loucura. A mesma É coisa. loucura o que você está falando, que você está fazendo. Você entrou nessa empresa em que, para sua vaga, você concorreu com mais de 50 pessoas. Então, uma loucura, né? Eu falei, não, mas eu também quero exercer outros papéis, Sim. né? Então, assim, com o Caio, quando ele nasceu, eu pedi conta da multinacional e falei, eu vou ficar. E as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, mas quando você conta, quando a gente te vê nessa trajetória aí, a gente nunca acha que talvez você faria isso. Eu falei, pois é, a gente passa por fases, por ciclos, e eu acredito que a gente tem que ter essa consciência do que é prioridade naquele momento. Quando foi assim com o Caio, voltei, quando eu estava com a Clara também, pequena, com 5 anos, em que eu decidi ir para a consultoria, eu pensava justamente sobre isso, o equilíbrio, né, entre os papéis. Eu falo que em casa eu não sou a mãe psicóloga, eu sou a mãe mesmo, eu sou a esposa, eu sou a amiga dos meus filhos, eu sempre trabalhei comigo a questão de ser mãe de qualidade, não de quantidade. Porque o pilar profissional, ele tinha um peso muito grande para mim, por causa da história dos meus pais, que eram muito simples, que não tiveram oportunidade de estudar, mas sempre direcionar os filhos que o caminho para o sucesso, dentro da perspectiva deles, era o estudo. A gente poderia alcançar os nossos sonhos através do estudo. Os meus pais não tinham escolaridade. E aí os 4 formados em federais. E aí, mas minha mãe, ela era muito sábia, porque ela falava assim, mas na hora que você achar que você tem que dar uma parada, você vai viver outras coisas, porque ninguém vive só de trabalhar. Então, ao longo da minha história profissional, tomar a decisão de falar, não, agora eu vou para a consultoria, eu vou pedir conta de novo, uma loucura, né? Porque as pessoas pensam em quê? Na estabilidade. E o peso maior é a financeira. Né? A primeira estabilidade que pensa tenha a sua estabilidade financeira, porque o resto vem, mas não é assim.
Não é assim que funciona. Eu acabei passando por outra situação que quando eu voltei para Araguari, 3 meses depois, eu conto, né, Eveline, na minha história, em 31 dias a minha mãe descobriu um câncer, era meu rede de apoio e faleceu em 31 dias. Então eu acho que a gente tem que olhar os sinais. Olha para os sinais. Qual que é o momento de dar um freio? Qual que é o momento de avançar? A empresa que eu estava me conhecia há 3 meses, foi super acolhedora, passei por esse processo, pelo próprio processo de luto, junto com os meus filhos, que a minha mãe que ficava, minha vizinha, e junto com uma rede de apoio incrível, né? E que olhava e eu de repente falei, não, preciso dar uma parada aqui, estruturar para estar mais em casa e não viajar tanto e dar esse suporte. Então eu falo para todo mundo, né, para as pessoas que ali estão vivendo seus dilemas, os seus conflitos internos, que olhe para si, que olhe para os seus processos, que entenda que a gente às vezes recua em algumas situações, mas para avançar outra. O que a Escola de Líderes me promove hoje, né? Processo de viver a missão, propósito de transformação, eu nem nos meus melhores sonhos com a Eveline eu imaginava. Qualidade de vida. É uma qualidade de vida diferente. A gente trabalha muito mais. Eu É, trabalho, Quem né? acha que vai empreender É, achando, né, né, Eveline? Vai trabalhar que vai menos. trabalhar menos, é uma ilusão. É É. uma ilusão. Você Eu- trabalha mais. É porque a gente não lida só com um problema. Quando você está dentro de uma organização, você lida com aquela cultura, com aquele contexto de problema. Hoje a gente lida com várias culturas e com vários contextos de É problema. uma mudança de chave. É uma Eu virada. falei muito sobre isso naquela palestra lá na Cicobi. Empreender tem que ter uma mudança de chave. Essa mudança de chave, às vezes, ela leva um tempo Sim. até você conseguir se adaptar àquele processo. E aceitar, né? Primeiro vem a aceitação, pra depois você entender. E saber que você tá, assim, a gente está trabalhando a todo momento. Essa que é a diferença. Você está na vida corporativa, por mais que você trabalhe muito, você fechou o laptop ali, né? O seu trabalho está ali, ele é muito separado da sua vida pessoal. E quando você empreende, ele fica completamente misturado com a sua vida pessoal. Então, leva uma fase aí de aprendizagem até você falar, não, agora eu vou conseguir separar, igual a Narla falou, vou dar prioridade em casa, eu sou isso. Mas a Narla, por exemplo, trabalha muito de casa, eu também. Então, assim, a mistura é muito grande. E eu me lembro, assim, que eu falava assim, gente, quando eu abri a escola, eu ia olhar o ar-condicionado da escola, fazer orçamento, o ar-condicionado quebrou. Isso tudo eu estava trabalhando. E eu me culpava muito por achar, nossa, eu estou longe do computador, eu não estou trabalhando mais. Então, isso na hora que depois de uns 3 anos que eu me dei conta, falei, nossa, mas isso tudo que eu fiz hoje de manhã, sem sentar no computador, é trabalho agora. Sim. Porque não tem ninguém para fazer por você, né? Então, quem quer empreender tem que entender essas dores aí e enfrentar até as coisas acalmarem, né? Agora, nos 40, é um pouco mais fácil. Porque nós somos condicionados, né? Ao horário comercial, às entregas dentro daquele período. E aí eu vejo que a própria pandemia, ela mudou muito a nossa cultura, né? A nossa forma de lidar e de se relacionar com o trabalho, Sim. né? Nossa, Em mudou alguns momentos muito. conflituosos, né? Porque eu falava, os meus filhos me viam dentro de casa, mas não entendiam que eu estava trabalhando. Então eu falava, mãe, você pode fazer isso para mim? Eu falei, não, não posso fazer agora, porque vou entrar numa reunião agora. Então, Não, minhas meninas essa- apareciam é, nas nas reuniões, lives. nas aulas, e tudo. E não tem como a gente não falar que até hoje a gente sofre essas influências, e não só. Lógico que eu achei que foi muito, muito produtivo, muito positivo em relação a entender que a gente também pode ser produtivo em outros ambientes, que não só estar ali, né, dentro das paredes da organização, né, mas que a gente pode ser produtivo em outros ambientes. Porém, a gente vê também que é algo que não se comenta mais, que a gente carrega também aqueles resquícios de uma saúde mental afetada. Né? E enquanto escola de líderes, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Porque para eu promover bem-estar para outras pessoas e ter uma liderança efetiva, produtiva,
primeira coisa que as pessoas precisam se atentar é que eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso falo estar bem com a disso. minha saúde mental, eu preciso estar bem com os meus pilares. Uma das questões que a gente vem trabalhando é que, dentro dos pilares que a gente fala, da saúde mental, da saúde física, e a Eveline, a saúde física, a Eveline cuida, ela até fala, Narla, vai falando sim para tanta coisa, né? Vai falando sim, e algumas coisas a gente vai deixando de lado, Te né? põe na agenda, Tipo, né? Tem que ela colocar fala, você na ela mesma me agenda. fala, se põe na agenda aí, Narla, né? Nas atividades físicas. Até um pilar que a gente vem trabalhando muito é o pilar financeiro. Não existe algo que tira mais noite de sono das pessoas e que causa mais conflitos. Primeiro dentro de casa, porque é ali que está o núcleo, né, das conversas sobre isso e de soluções para depois isso ser impactado numa produtividade. Então, ao olhar para o indivíduo, a gente olha o indivíduo inteiro. Não é o indivíduo fragmentado, em que eu sou uma pessoa dentro da organização e sou uma outra pessoa quando eu estou no meu convívio social. Nós somos seres que a gente aprende no coletivo, nós somos seres sociais. Então, se eu não estou bem no meu contexto familiar, no meu contexto pessoal, isso impacta dentro das empresas. Sim. E eu falo que o próprio olhar das organizações, elas precisam ser mais empáticas, porque nós não estamos trabalhando com máquinas. Então, eu tenho um indivíduo que talvez tenha um desempenho ao longo da sua história maravilhoso, está 3 anos na empresa, totalmente comprometido, engajado, de repente ele dá uma derrapada. Uhum. Ele começa a ter erros, a produtividade acaba. E aí, quais são as nossas decisões? Se eu não tenho um líder atento a isso, empático, humanizado, mas se eu tenho uma liderança que é autoritária e crítica, ele fala, vamos desligar, vamos desligar, vamos desligar, vamos desligar. Fala, não, para. Já parou para ouvir? Já parou para conversar? Já parou para entender? Olha o histórico. Né? Então, assim, para a gente sair daquela questão que fala, fiz 99% das coisas certas, quando eu errei então eu sou julgado por isso. Então a gente vem provocando, igual eu falo, vem despertando nas empresas, é esse olhar. Vamos olhar contexto, vamos fazer bons filtros, vamos fazer boas análises, vamos usar a ferramenta da comunicação de forma assertiva mesmo, a fim de alcançar os resultados, mas não é uma comunicação que a gente fala, e para isso a gente tem até o Flávio, né? De boas palavras, são de boas práticas. A comunicação assertiva, a gente faz um processo de construção tão bacana que a gente começa com inteligência emocional, lógico, mas quando vai trabalhar a comunicação assertiva, a gente começa com comunicação assertiva, depois a gente começa com comunicação não violenta e só depois a oratória, porque a comunicação começa pelos próprios comportamentos. Né? Então, é a forma como você lida, a forma como você se posiciona, a forma como você interage. Não adianta as palavras bonitas, lindas, bem encaixadas no discurso da liderança se eu não tenho isso enquanto cultura e prática. Então, o que a gente vem despertar nas empresas é isso, espera. Missão e visão, os valores estão maravilhosos no quadro, mas as pessoas vivenciam. As pessoas têm essa experiência, então eu quero que o meu cliente tenha a melhor experiência, mas os seus colaboradores têm a melhor experiência aqui, são tratados, têm a tratativa, têm habilidade, podem ser autênticos, têm a oportunidade de serem ouvidos. Né? Aqui existe ambiente de segurança psicológica, eles podem falar aquilo que acham, seus questionamentos, ideias, sem ter nenhuma retaliação. Então, a gente vem aqui, enquanto missão, tentando construir dentro das organizações a segurança psicológica, a segurança de ser quem eu sou, sem nenhum problema, porque ali existe espaço para essa fala. Eu tenho um líder que sabe mediar isso, que sabe ter a firmeza de falar, olha, adoro suas ideias, acho interessante suas ideias, mas hoje a política da empresa é essa, a gente vai caminhar por isso, mas traga suas ideias. Então, assim, para que as organizações sejam um campo fértil para boas sementes. A gente fala muito de descomprometimento por causa de geração, mas por outro lado, quando você vem com um diagnóstico, né, Eveline, você olha que os líderes têm 1 ano sem fazer reunião. Como que você Sem quer dar alinhar? feedback. Como que você quer direcionar se você não senta? Então, aí quando você fala, qual foi seu último feedback? Ah, não, Narla, o de correção é todos os dias.
Mas tá, e o de construção da carreira? E o de desenvolvimento? E aquele que você brilha o olho do colaborador para o futuro? Não. E olha, o líder ele Motivar. afeta engajamento, motivação, comprometimento, tudo. Tudo que vai trazer resultado. Uhum. Então, e aí, se a gente não olha a liderança, não tem como trazer esses resultados. A empresa quer resultado. Então, temos que cuidar de quem está cuidando de pessoas. E a E gente toda quer. empresa precisa ter uma pessoa para cuidar de pessoas, né? Sim. Eu falo que Desculpa, pode falar. no poder público falta muito isso. Sim. É. Acho que olha pouco, né, para Sim. esse lado. Eu acho que o preparo. Uma vez encontrei o Diogo e a gente conversou sobre isso. Eu vejo que não só nas empresas privadas como na pública, as pessoas sentam nas cadeiras sem ter o devido preparo. E aí, talvez, por a gente não ter as políticas públicas mesmo voltadas para isso, as próprias políticas das empresas voltadas para entender que é através dos seres humanos que a gente vai ter as grandes transformações, as mudanças necessárias que a gente quer para qualquer negócio, que são através delas que a gente vai ter os grandes resultados, investem pouco. Né? E aí não entendem como investimento, entendem como se fossem gastos. Mas a gente está querendo quebrar esse paradigma, justamente, a Escola de Líderes, em Araguari, especificamente, que nós somos daqui, que treinamento e desenvolvimento de liderança ou treinamento de equipes, ela não é só para empresa grande. Sim. Então, esse é um paradigma que a gente tem tentado trabalhar com os empresários daqui de Araguari, com as empresas, e por isso a gente forma turmas. Posso até falar? Posso falar? Pode. A gente está abrindo uma turma agora, daqui 10 dias. Então, você pode mandar um funcionário, outra empresa, para ficar uma coisa mais acessível, para que essas empresas, pequenas, médias empresas, possam também ter acesso a esse treinamento. Alô, Que não é chefe, coisa eu quero me de. inscrever, hein? Não é coisa de empresa grande só. Ah, a empresa grande consegue, a empresa grande pode investir, Sim. mas não é assim. É um investimento que vai te trazer retorno e resultados. Eu falo muito assim, a gente até tentou. Quando eu cheguei na FAEC, o Diogo fala que eu cheguei para dar uma revolucionada lá, porque eu vim com toda a minha técnica de RH para um lugar que ninguém queria saber de nada, porque eu falo assim, o poder público, muitas pessoas, tem quem gosta e quem tá ali só para ganhar no final do mês e tipo assim, eu tô aqui, tá tudo certo, né? Vou fazer o que dá, o que mandar e aí eu cheguei tão assim, eu falei, gente, eu nunca tinha trabalhado na política, eu nem gostava de política. Eu falei, vai, acho que não é muito meu lugar, não. As pessoas são muito assim, o Diogo muito cara fechada, muito bravo, assim, sabe? Ele chegava, ele mal falava bom dia. E Também que a gente está aí, falando dele, não é, Tá tudo e aí certo. um dia ele chegou e falou, eu falei assim, cara, deixa eu dar uma organizada aí na sua mesa, né? E fui tentando, assim, né? De repente eu já tava falando pra ele assim, você não vai nem na confraternização dos colaboradores, como que você quer ser um bom líder? E ele me olhava assim, tipo assim, o que que é essa menina, né? Que ela veio lá de Brasília me encher o saco aqui. Mas a gente conseguiu junto. Aí eu falo, por isso que a gente dá certo, que eu consegui fazer meio que uma transformaçãozinha, assim, nele. Fala assim, cara, vamos olhar para pessoas, vamos. Porque tem muita gente com muita síndrome, com muita dificuldade, muito desmotivado. Sim. No poder público, a gente tem muita gente desmotivada. Quando a gente foi transferida agora para o desenvolvimento econômico e turismo, é uma secretaria enxuta, muito pequena. E a gente até tentou fazer um mapeamento, conversar com as pessoas, mas você vê que tem gente que não, gente, eu só tô aqui porque eu ganhei um cargo, eu quero estar aqui só para fazer o meu. Não mexe comigo. É tipo isso, Me sabe? deixa quieto, Você né? propõe ler um livro, vamos fazer um treinamento tipo da Disney, alguma coisa assim. Não, eu não tenho interesse. Aí a gente, será que o mundo. Eu fico, às vezes eu falo pro Diogo, será que tem jeito? Será que pessoas têm jeito ainda? E quando vocês vêm e me falam tudo isso, eu fico aqui com um monte de ideia, um monte de coisa. Olha, a gente vê aí dentro do trabalho da escola de líderes que a gente precisa ser realista, né? Existem as pessoas que de repente olham para aquilo no começo e falam, nossa, por que que eu tô aqui, né? São Qual é o valores, meu as pessoas sentido? têm valores diferentes, né? Tem gente que tem valor como dinheiro como valor, gente que tem, né, o hobby como valor, então tem que olhar muito isso também. Não é todo mundo que vai ter, né, aquela motivação ali para estar ali. Às vezes ele é só um meio para atingir um fim. E aí a gente vê o trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, e aí eu até comento muito, a gente não prospecta, não dá tempo.
passa de boca em boca, de empresa por empresa, e várias empresas vão abrindo as portas. Eu vejo o seguinte, a forma como a gente vem trabalhando vem estimulando as pessoas de um jeito diferente. Por quê? Porque, primeiro, essas pessoas que cuidam nem sempre são cuidadas. E aí elas falam assim, mas por que disso? O que que eu ganho com isso? O que que eu faço com isso? Então, a escola de líderes, ela vem e fala, olha, vem cá, vou te abraçar aqui, né? De uma forma muito profissional, mas olhando para as suas questões, trabalhando você com as suas situações, e eu vou te falar que aquilo que talvez você enxerga de um jeito, você pode enxergar de outros. Porque, por mais que a gente talvez pense assim, existem algumas pessoas dentro das suas próprias individualidades resistentes a algum formato, as pessoas ainda veem ali uma forma de alcançar objetivos e de viver propósitos. Sim. Então, o que a gente escuta muito enquanto feedback, e feedback o tempo todo que me abriu muitos olhos para aquilo que eu não queria enxergar, por uma desmotivação, por um desinteresse. Porque eu também não tinha voz aqui, não tinha oportunidade de falar o que eu penso, não tinha oportunidade de me expressar naquilo que eu penso. Então, assim, a gente vê ali as pessoas aderindo cada vez mais, a gente não tem ausências de pessoas, é só para umas férias e tudo mais, mas por quê? Porque vai construindo essa história. A escola, ela é contínua e gradual, porque ela entende que o processo de desenvolvimento humano é contínuo e gradual. Nenhum de nós nasceu falando. Então, essa é uma habilidade, aptidão à comunicação, ela precisa ser desenvolvida ao longo da sua história. E isso, com certeza, reflete nas suas relações. Quem não quer ter relações mais saudáveis dentro da sua própria casa? Então, quando a gente começa falando que é possível dentro de vários contextos, a pessoa fala: não, espera aí, preciso dar um jeito, preciso realmente me fazer um movimento interno para buscar essas melhorias. Então, a forma como a gente tem usado, através de metodologias de aprendizado, a gente trabalha primeiro com andragogia. Andragogia é a forma como o adulto aprende. Então, a gente parte do saber da pessoa, da experiência da pessoa, e não daquilo que eu tenho para oferecer. Sim. Então, esse aprendizado, ele não é um aprendizado passivo, em que eu sou uma professora ou uma mentora, nós duas, né, e a gente transmite uma informação e ele ali assimila. Não, a gente parte da experiência. Da experiência da pessoa. É você que vai me contar os seus desafios, é você que vai me contar quais são as suas conquistas, é você que vai me contar sobre as suas práticas de gestão. Aí, a partir disso, a gente insere os conteúdos como forma de quê? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, trabalhar com andragogia, trabalhar com o Glasser, que vai falar para a gente a pirâmide de conhecimento, que a gente sabe que 50%, se esse conhecimento for passivo, em 60 dias eu já perdi mais de 60%, 70% do aprendizado. Agora, a forma como a gente estimula semanalmente, para quê? Através das várias formas de aprendizado, sinestésica, visual, auditiva, a gente vai vendo retorno. A gente às vezes faz o diagnóstico, a primeira reunião, e eu já recebo o áudio das pessoas. Nossa, me despertou para muita coisa. Já comecei a fazer isso, já comecei a fazer aquilo, já comecei a fazer aquilo. Então, assim, eu acho que a responsabilidade nossa é muito grande em trazer um formato em que as pessoas também entendam da sua autorresponsabilidade, como sendo protagonista da sua própria história e carreira, mas a gente precisa trazer coisas, por isso que a gente estuda o tempo inteiro. Eu falo para você, cada módulo ele tem uma referência de 5 a 6 literaturas. Então, se a gente ministra 12 módulos, ao ano eu li quantos livros? Nossa. Então, assim, por quê? E tem que estar O tempo atualizando. inteiro. Sim. Então, a gente participa de treinamento e desenvolvimento, temos as nossas formas de estar se atualizando o tempo inteiro. Por causa dessa responsabilidade, é uma responsabilidade social. Imagina um direcionamento que não seja um direcionamento adequado e assertivo. Qual é o impacto disso dentro de uma organização? De um líder chegar e falar, não presto mesmo. Eu não sou bom o suficiente, não sei o que eu estou fazendo aqui, nunca vou chegar nesse nível. Então, a gente vai trabalhando a individualidade e a capacidade de cada um.
Sendo um perfil introvertido ou extrovertido, porque a gente tem, enquanto hábito, achar que os bons líderes são extrovertidos, mas e os introvertidos? Extremamente planejadores, focados em resultado, de análise qualitativa, de entregas significativas, atento e observadores, olham para os resultados de uma forma diferente. Se eu pego um introvertido com um extrovertido dentro das suas habilidades e somo isso, olha a potência. Então, o que a gente faz é isso. Vamos olhar para o que cada um tem de bom, vamos olhar para o que cada um tem de diferente e não olhar o que falta nas pessoas. A Aline fala muito sobre isso, né? O que é de certo com as pessoas. O que há de certo com as pessoas? Por que a gente tem o hábito de olhar o que falta nas pessoas? Não, vamos começar a olhar o que há de bom nas pessoas, aquilo que precisa melhorar, nós vamos direcionar para melhorar. Então, vamos fazer com que todo mundo o quê? Eleve sua potência. Eleve sua potência. E a régua da empresa, ela vai só. Porque as pessoas aumentando. também, às vezes, estão muito apagadas, sem autonomia, sem desmotivada. E é igual o Steve Jobs falava, né? Por que contratar pessoas inteligentes se você vai falar para elas como fazer as coisas? Né? Então, a gente precisa que as pessoas estejam abertas, porque a nossa cultura ainda está, na maioria das empresas, ainda numa comando e controle. Então, né, numa cultura bem de comando e controle, os líderes, né, falando para as pessoas como que elas devem fazer as coisas. Então, elas vão realmente perdendo comprometimento e engajamento. Então, quando a gente olha para o líder e fala, olha, você é o líder de pessoas e garantizador de processos. Você vai cuidar das pessoas para que ela traga os resultados. Então, por meio de tudo isso que a Narla falou, a gente vai trazendo essa consciência e aí é por isso que os resultados vêm depois com a equipe. Eu fazia muito isso com o meu ex-chefe lá em Brasília. Ele me cobrava muito. E teve um dia que eu falei: vamos fazer um acordo? Uma vez por semana você vai passar comigo em todos os setores da empresa? Só pra gente ouvir, pra gente ver o que eles estão fazendo, pra eles te sentirem um pouco mais perto. Porque acabava chegando muito em mim, mas não nele. Então, quando chegava nele, já estava tudo resolvido. Aí, quando eu levava um processo, olha, a gente não consegue resolver, a gente vai ter que ir pra demissão mesmo, tá um pouco mais complicado. Eu falava: não. Vocês estão aqui para resolver, vocês têm que resolver. Eu não vou fazer isso agora. Então, aí quando ele começou a gente passava, ele conversava, sempre muito gaúcho, né? Gostava muito de conversa, fazer muita piada. Aí os colaboradores começaram a sentir ele um pouco mais perto e quebraram um pouco, sabe, o muro ali que tinha entre eles. E ele começou a entender, porque eu acho que tem líderes que nem conhecem a sua empresa. Tem gente que não sabe quem é que está trabalhando. Eu tenho um diretor de uma área, eu só vejo o diretor. E as pessoas que estão em volta? E aquele grupo? Né? Eu falo muito isso, a gente tem que trabalhar com todos da mesma forma. Tem as pessoas que precisam mais da entrega, mas se a gente não trabalhar em grupo, ali não sairia, sabe? Então eu costumava valorizar muito eles. Aí até falava assim pra ele: hoje tá todo mundo tão deprê, uma sexta-feira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um lanche, uma chopeira, já tá no final da tarde, vou pôr lá na cozinha, viu? Aí ele fala assim: não, você tá ficando louca. Não tô ficando louca, hoje é dia da gente dar uma quebrada. Porque a gente tinha ISO, aquela sabe, a semana do ISO, que a gente tinha que passar por tanta coisa. Exato. Só estudo e preencher tabela. E eu falo: não, agora a gente precisa relaxar, a gente precisa respirar. Fomos aprovados com 100%, então vamos comemorar. Auditorias são muito pesadas. Nossa, muito pesadas. Mas e o núcleo de RH? Como que funciona? Então, o núcleo ele existe há 10 anos, fez 10 anos em fevereiro. E a gente comemorou esse ano. E é um grupo de empresas. Hoje em dia nós temos 42 empresas associadas pelo núcleo, entre empresas e autônomos também, que tem um CNPJ em Araguari. Então, a gente se desenvolve pelo associativismo. Então, todos os meses ocorre uma reunião em alguma empresa, e essa reunião tem duração de 3 horas, e a gente faz planejamento das atividades do núcleo, mas também todo mês nós temos um desenvolvimento. Então, a gente seleciona os módulos de desenvolvimento em dezembro. Então, tem de tudo. Gestão do tempo, liderança, métodos ágeis de RH. Cada mês a gente fez um agora com os professores da UF, foi maravilhoso, que foi sobre a diferença entre gerações. Que bacana. Porque as empresas têm reclamado muito sobre isso, sobre essa questão, como lidar com diferentes gerações. Então, cada mês a gente desenvolve um tema e fazemos as atividades, os eventos, as atividades para devolver um pouco para a sociedade araguarina também, que eu acho que isso é um pilar do núcleo muito forte também.
E o networking do núcleo, ele é um resultado disso. Não é o objetivo principal, mas ele acaba Sim. acontecendo. E várias parcerias já saíram do núcleo, inclusive a nossa. Várias parcerias, vários projetos. Então, é muito bonito ver. Agora a gente está... A Narja nem está sabendo ainda, porque a gente não teve tempo de conversar. Mas a gente está montando um projeto porque, por exemplo, os supermercados de Araguari não acham açougueiro e padeiro. Não acha. Existe um Tem apagão de mão de dificuldade. obra muito forte, e estão vindo outros supermercados para Araguari também. Então, o que a gente fez? Estamos fazendo ainda, juntamente com as Comari, um projeto conjunto. Nós vamos fazer um curso para açougueiros e padeiros, que vai ser realizado pelo núcleo, organizado pelo núcleo também, e aí para que a gente consiga ter mais mão de obra qualificada, para que essas pessoas possam, para que essas empresas possam ter mão de obra. Então, Demais. são projetos assim, que envolve, e assim, não vai ser um curso meramente técnico. A gente vai colocar uma parte comportamental, vai colocar uma parte prática e uma parte teórica. Porque eu tenho conversado bastante com os supermercados, porque a gente presta consultoria Sim. para o Sempre Prático, e a gente conversando que também a parte comportamental é a que causa o desligamento. Não é o técnico, porque o técnico você acaba ensinando, né? Então, a gente fez questão de colocar isso também no projeto. Viu, Diogo? Já estou te contando o projeto. Necessidade, né, gente? A gente vê aí as empresas passando por situações complexas, muitas oportunidades, mas as pessoas não estão preparadas para ocupar essas personalidades, essas oportunidades, né? E aí a gente tem que fazer um movimento que eu falo que vai além só da instituição. Precisa envolver toda a sociedade. A gente precisa começar a trazer lá na escola mesmo, né? Não só trabalhar, porque eu falo que quando a gente chega para dar um treinamento de inteligência emocional, as pessoas levam muito susto. Peraí, mas você vai começar primeiro falando de gestão das emoções? É o primeiro tema? Falei, sim. Porque é a partir disso que você sabe como você se relaciona com o outro, como você direciona, né? E nenhum de nós tivemos aula sobre isso, né? Eu não me recordo. Então, nós sempre focamos nas habilidades técnicas, química, física, né, história, geografia, sempre foram voltadas para esse olhar. E aí, quando você vem com gestão das emoções, que é algo que, graças a Deus, despertou nas empresas, nas escolas e nas empresas, de que a gente tem que olhar para elas agora. Eu tenho que ensinar essas crianças agora sobre isso, reconhecer suas emoções, saber nomeá-las e saber como que eu vou lidar, né? Quando o coleguinha pega meu objeto, me morde, né? Quando tudo isso acontece, então eu vejo que é um despertar social que vai além. Por que a gente sofre o reflexo de mão de obra hoje? Porque no passado a gente não se preparou para isso. E como, graças a Deus, cidades e empresas vêm evoluindo muito, a gente não tem pessoas que hoje queiram ocupar algumas funções. Então, nós precisamos mobilizar a sociedade como um todo, né? E com essas IAs, tecnologias, tá tirando o trabalho das pessoas? Ou não? Tem Sim e não. reflexo, tem reflexo, mas eu acredito que a gente precisa olhar com um olhar positivo, né, para algumas coisas. Tem reflexo porque a gente sabe que ela vem ali para facilitar em algumas questões, mas eu acho que todos nós precisamos ter o olhar atento em relação a tudo que se vê, tudo que se acredita, né, tudo que se olha. Eu acredito que nós teremos que fazer um preparo para isso. Hoje a gente vê funções que não existiam no passado, né? Há 10 anos você falava de influencer, 15 anos, né? Estava começando. E hoje, quando a gente faz um comparativo, porque as pessoas estão muito nesse modo, vou comparar, né? Melhor do que eu, mais bem-sucedido do que eu. A grama do vizinho. É a grama do vizinho. E aí eu vou para aquilo que talvez eu entenda que é mais fácil, né? Então, aquilo que é mais rápido e mais fácil. E aí a gente vê que, de novo, sociedade como um todo, naquilo que é aspecto de instrução das pessoas. E nós, como pais também, de instrução dos filhos, né? A gente não faz aquilo só por causa do retorno, entre aspas, se acha que é o financeiro sucesso.
Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho afinidades, porque me encontro enquanto propósito, porque aquilo me desperta, né, o melhor de mim, porque acho bom estar ali, né? Então, eu mesmo repito muito para os meus filhos, porque num passado eu trabalhei em grandes empresas em que vinha sucessores. E os donos dessas empresas sempre chegavam em casa reclamando. Por quê? Porque se dedicava o dia inteiro, porque era muito cansativo e desgastante. E eu falava para ele: qual a chance do seu sucessor vir se você só reclama do negócio? Eu não ia querer. Eu não quero. Por quê? Porque você nunca traz felicidade, você não encontra propósito aqui. Enquanto você tiver com essa linguagem, você vai ver que vai ter impacto. Sempre falei que tomei minhas decisões pelos meus filhos, porque eu trabalhava demais, sempre viajei e tudo mais. Mas eu sempre repetia para eles: eu amo o que eu faço. Uma das características fortes faço muito minhas é o isso. entusiasmo. Eu sou muito entusiasmada, comunicadora, né? E aí eu sempre falo: amo o que eu faço. Então, a minha filha ontem, né, viajei a semana inteira, a semana passada inteira, e eu sempre estou repetindo: eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. A gente precisa começar a o quê? A reformular o nosso próprio pensamento, a remodular a forma como a gente ensina para as próximas gerações o que que o trabalho me impacta. Uhum. Né? Eu sempre falo, Caio, é ótimo quando a gente se encontra dentro daquilo que a gente gosta, meu filho. Mas até o trabalho da mãe tem as coisas boas e ruins. Eu nem sempre estou na frente de que eu gosto de estar, que eu gosto muito de treinamento. É o que eu mais gosto. E aí, mas eu tenho a parte burocrática. Existem os lançamentos, existem toda a parte administrativa. Então, eu preciso trazer essa consciência. Nós todos precisamos trazer essa consciência para eles que na nossa vida iremos vivenciar as coisas boas e as coisas difíceis, as coisas ruins. Por isso que a gente vê uma intolerância a estar dentro da organização, né? Por exemplo, ai, meu líder hoje arrepiou comigo. Manda embora. Manda embora. Manda embora, pode mandar embora. Então a gente vê aí a questão de não terem muita tolerância, né? Aquilo que, quando difícil, aparece. Né? O mundo tá precisando de mais tolerância, Com certeza. mais calma, né? É. E onde que as pessoas encontram vocês? Redes sociais, núcleo? Sim, núcleo, redes sociais, nós temos a Escola de Líderes Araguari no Instagram, Sim. que está o nosso contato lá. E vamos abrir a turma, a gente já está divulgando a abertura da turma aqui em Araguari. E as empresas que quiserem orçamento, assim, para a gente ir nas empresas, que as empresas que tiverem as equipes que precisam ser treinadas, é só entrar em contato e a gente tá aí pronta. A turma acontece em Araguari Aí, em mesmo. Araguari, sim. Vai ser lá na minha escola Ah, mesmo. sim. A gente usa lá o espaço da minha escola para fazer. A gente gosta do presencial. A gente já fez turmas online, Precisa. porque até a gente tinha turmas fora de Araguari, mas se for por preferência, né, Narda, a gente gosta de olhar no olho e estar ali presencialmente. Você sente melhor, né? O que a pessoa quer Conexão, falar, né? conexão. A conexão ela é mais forte. E aí, quando a conexão é mais forte, as pessoas acabam assimilando melhor, eu acho. Guarda 2 vagas. Eu e Diogo. Ah, Eu e Diogo. bom. Nós estamos precisando. Bom demais. Obrigada, viu? Obrigada a você, foi um Foi um prazer. Voltem quando vocês quiserem. Obrigada. Tragam novidades. Aqui a gente pode falar tudo, pode contar tudo. É um espaço aberto mesmo para a gente ter voz e poder falar, tá? Foi um Obrigada. prazer mesmo. Gente, obrigada. Eu tô feliz demais de receber elas aqui. Vocês viram que eu me empolguei um pouco, né? Falar da área da gente, receber pessoas que pensam parecido com a gente é bom demais. Eu volto semana que vem. Um beijo para vocês. Deixa aí nos comentários, marque as meninas, indica aí para quem tá precisando também as empresas. Nós estamos abertos. Um beijo no coração. Até semana que vem. Show? Olha, você não vale nada. Tudo que eu queria era saber o que. Olha, você não vale nada. Gosto de você, gosto de você. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Com você vivou comigo, bagunçou a minha vida. Meu sofrimento
não tem explicação. Já quis de quase tudo, tentando te esquecer. Tendo hora, porque não posso me acabar na mão. Sangue de